Querido irmão, querida irmã, para esta quarta-feira da 13ª semana do tempo comum, nesse dia 29 de junho, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus 8, de 28 a 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: Que tens a ver conosco, filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus ultrapassa os limites de Israel e se dirige ao mundo conhecido como pagão. A missão de Jesus se estende além das fronteiras do povo eleito. Lá se defronta com dois endemoniados violentos que reconhecem em Jesus o Filho de Deus e o poder dele de vencer as forças do mal. O relato descreve o mundo de pobreza, viver no cemitério, violento sob o Império Romano, porcos. O mestre se encontra numa realidade de impureza, mundo pagão, cemitério, porcos, endemoniados. E é justamente a esse ambiente que ele deseja levar o reino de Deus, para transformá-lo numa realidade pura e sem violência. O Evangelho procura sublinhar que em cada um de nós pode haver males, ídolos, demônios que nos atormentam e nos escravizam, aos quais devemos expulsar para nos libertar da violência, intolerância e preconceitos. Querido irmão, querida irmã, não foi a primeira vez que alguém viu em Jesus uma ameaça a seus interesses econômicos. Jesus libertou aqueles dois pobres homens possessos. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por ali. Os demônios entraram nos porcos e estes se atiraram no mar. A menção a porcos é uma indicação de território pagão. O povo de Israel não criava nem comia porcos. Era um sinal de impureza. O povo daquela cidade pagã saiu para expulsar Jesus, sentindo-se prejudicada pela perda dos porcos. Para muita gente, o funcionamento da economia é mais importante do que a vida humana, mesmo quando gera desemprego, pobreza, exclusão social. A cena mostra a missão de Jesus se realizando como purificação e libertação do mal. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia, defender que a economia deve sempre estar a serviço da vida. E neste momento, reza assim comigo.
Ó Jesus libertador, vens para livrar a criatura humana de toda espécie de opressão. Expulsa de nós, Senhor, nosso apego aos bens terrenos, pois eles nos distraem e desviam dos teus caminhos. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta quarta-feira, da 13ª semana do tempo comum, nesse dia 29 de junho, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos de Amós 5, 14 a 15, 21 a 24, também o texto de Mateus 8, 28 a 34, rezar o Salmo 49. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura da profecia de Amós e a continuação da reflexão aplicada à vida. Buscai o bem, não o mal, para terdes mais vida. Só assim o Senhor Deus dos exércitos vos assistirá, como tendes afirmado. Odiai o mal, amai o bem, restabelecei a justiça no julgamento. Talvez o Senhor Deus dos exércitos se compadeça do resto da tribo de José. Aborreço, rejeito vossas festas, diz o Senhor. Não me agradam vossas assembléias de culto. Se me oferecerdes holocaustos, não aceitarei vossas oblações, e não farei caso de vossos gordos animais de sacrifício. Livra-me da balbúrdia dos teus cantos. Não quero ouvir a toada de tuas liras. Que a justiça seja abundante como água, e a vida honesta como torrente perene. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a primeira leitura começa com uma sábia sentença se quisermos viver bem. Procurem o bem e não o mal, então vocês viverão. Quem faz o bem terá sempre o bem no seu caminho. E se porventura encontrar males, eles não lhe serão obstáculos, pois quem faz o bem tem Deus junto de si. Já quem faz o mal a outros é como se estivesse possuído pelo demônio, como mostra o evangelho de hoje. Assim, Amós continua orientando o povo a praticar o bem e se afastar do mal. Aliás, ele pede que se odeie o mal e se ame o bem. Aconselha-nos a nos afastar dos lugares vazios, sobretudo das festas que não têm nada a acrescentar de bom. Se for uma festa de confraternização, algo celebrativo, como as que acontecem em nossas comunidades, tudo bem. Porém, se forem festas profanas, feitas com dinheiro injusto, como as que muitos políticos promovem, fujam delas, pois esse tipo de festa não agrada a Deus, diz Amós na primeira leitura. Do que Deus quer é que brotem o direito e a justiça. Todavia, isso só será possível se formos discípulos fiéis de Jesus, estando com Ele no mesmo barco, indo com Ele para as outras margens e assumindo com Ele a expulsão dos demônios que impedem que a justiça e a paz aconteçam. Vimos no texto de ontem que os discípulos entraram na barca com Jesus, isto é, assumiram a missão com ele e foram para outra margem. Na travessia, foram surpreendidos por forte tempestade e Jesus constatou, naquele momento de dificuldade, que eles eram fracos na fé, pois o medo impediu que eles o enxergassem ali, entre eles, como aquele que acalma as tempestades e liberta as pessoas do medo e de todas as formas de opressão. Para isso, basta acreditar e dar abertura para que o milagre aconteça.
A outra margem para a qual eles se dirigiam tem sentido figurado. Significa, entre outras coisas, meta a ser atingida, lugar de desafios e campo de missão, a expansão da mensagem de Jesus que rompe fronteiras e chega a territórios pagãos, mostrando que ele não veio apenas para um povo específico, mas para todos, indistintamente. É sua palavra indo aos confins da terra, como ele mesmo pediu que seus discípulos fizessem. Enfim, essa ida para outra margem, enfrentando os desafios da travessia, resume o significado da missão, a qual hoje podemos chamar de missão ad gentes. No entanto, ao chegar à outra margem, que é o texto do evangelho de hoje, eles encontram um povo extremamente oprimido. Tal opressão está simbolizada nos dois homens possuídos pelos demônios, saídos dos túmulos. Ali é uma região onde impera a morte. A situação encontrada é assustadora. Essas pessoas estão tão dominadas pela opressão que não conseguem vislumbrar a libertação, a nova vida que chega por meio de Jesus e seus discípulos. Por isso, elas reagem negativamente à presença deles. São as forças do mal que falam e agem nelas, e por isso Jesus é alguém que as atormenta. A missão de Jesus é exatamente esta: atormentar e expulsar tudo que oprime e mata. Expulsar o demônio do ser humano e colocá-lo na manada de porcos, animais tidos como impuros, significa colocar o mal na categoria de impurezas, como de fato ele é. Significa bani-lo da vida humana, de modo que não oprima mais as pessoas. Assim foi feito. O demônio foi expulso e mandado para uma manada de porcos, que se jogou no mar. Este se encarregou de absorver o demônio. O mar representa, entre outras coisas, o perigo, mas essa é outra história. Nesse relato simbólico se resume o combate aos males que oprimiam o povo daquela região. Porém, não basta combater ou eliminar os males que atingem as pessoas. É preciso prepará-las para acolher o reino de Deus. Quem não está preparado, conscientizado, formado religiosamente, terá dificuldade de entender a proposta do reino e poderá fechar-se para ela. Foi o que ocorreu com o povo daquela cidade. Quando eles souberam das ações de Jesus, alienados como estavam, pediram que Jesus se retirasse da região deles. Preferiram continuar dominados pelo mal a se libertar para a vida. É essa realidade que encontraremos em muitas áreas de missão. Desse modo, é preciso trabalhar também a formação das pessoas, sua espiritualidade, seu compromisso, para que elas sejam libertadas integralmente. Nós também precisamos nos libertar de muita coisa para poder entender e assumir verdadeiramente a missão de Jesus. Querido irmão, querida irmã, é preciso abandonar muitos procedimentos, como aconselha a primeira leitura do livro do profeta Amós. E reze assim comigo: Divino Espírito, torna-me sempre mais consciente de que me cabe levar adiante a missão iniciada por Jesus em favor da humanidade carente de libertação. Amém.